Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Esse é meu primeiro vídeo aqui nesse canal. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Tatiane. Eu sou do interior da Bahia. E tem muitos dias que o Senhor vem me incomodando para eu falar aqui um pouco para vocês, né? Compartilhar com vocês o que Ele tem feito na minha vida. E esse vídeo só vai chegar de verdade mesmo, para as pessoas que Deus quer falar. Esse vídeo não é em vão, né? Essas palavras aqui não é em vão, é de Deus, não é de mim, é do Senhor. Porque há dias o Senhor vem me incomodando para falar dele, né? Falar o que ele tem feito na minha vida, para que através de mim o nome dele seja glorificado, para que através de mim a sua vida venha melhorar, em nome de Jesus. Através de mim, que estou sendo usada por Deus, para que a sua vida venha melhorar, que eu não tenho nenhuma glória, a glória é de Deus. Amém? Gente, eu cresci em um lar literalmente, totalmente destruído, né? Totalmente destruído, onde meu pai bebia, minha mãe era do candomblé, nada contra, né? Só tô aqui falando o que eu vivi, o meu testemunho, né? Minha mãe era do candomblé, meu pai bebia, meus irmãos bebiam, tenho um irmão meu, o próximo do mais velho, era do candomblé também, né? E aí eu cresci nesse lar, totalmente destruído, onde eu não tinha paz. Eu fui uma criança que passei muita dificuldade, né? A ponto de ir para a escola com o meu caderno dentro de uma sacola de mercado. Minha infância foi muito difícil. Nunca cheguei a passar fome, né? Em casa tinha, às vezes tinha o arroz, mas não tinha carne. Mas, graças a Deus, o Senhor até aqui, Ele nos sustentou, né, gente? E assim, eu fui uma adolescente muito atribulada. Por quê? Porque eu queria me encontrar, né? O adolescente, ele tem essa mania, ele quer se encontrar, ele quer saber qual é o caminho dele. E a gente não tem o entendimento naquela época, né? Quando você é adolescente, você não sabe que você está tentando se encontrar. E aí eu fui o quê? Como eu já vivia numa família destruída, literalmente sem organização nenhuma, eu também caí na bebida, infelizmente. Então eu tive assim uma adolescência muito atribulada mesmo, porque eu só estudei até os 15 anos, né? E aí vivia na casa de um, na casa de outro, ia para uma casa de uma amiga num povoado, né? Que a gente diz que é povoado, assim, na zona rural. Saía da casa da minha mãe, passava uma semana lá na casa dessa amiga, né? Minha mãe ficava preocupada. Eu avisava que estava lá, mas mesmo assim, né, gente? Não adianta. Naquele tempo a gente não tinha telefone, era tudo mais difícil do que hoje. E era assim, como minha mãe sabia que eu era meia doidinha, ela ficava muito preocupada, né? Por eu crescer no meio de 4 irmãos homens, o que foi que aconteceu? Eu cresci uma pessoa muito destemida. Eu não tinha medo de brigar com as pessoas, de brigar com homem, nem com mulher. Apesar que eu nunca briguei com mulher, mas eu já briguei com muito homem, gente. Eu era muito brava mesmo. Acho que é porque eu cresci num lar assim, né, de pessoas que bebiam, né? Meus irmãos, tudo homem. Então eu cresci nesse nível aí. Então, gente, quando eu tinha 14 anos, eu fui embora para Salvador. Não fiquei lá, não ficava lá. Vivia viajando, subindo e descendo. Deus guardando a minha vida a todo momento, porque eu bebia e eu não queria parar de beber. Chegou o ponto que eu me entendi, quando eu fiquei adulta, né? Eu me entendi mesmo que eu estava alcoólatra, porque eu queria beber todos os dias. Queria beber todos os dias, a bebida já estava me dominando. E o que é que acontece? Quando eu tinha 24 anos, né? Eu conheci o meu marido, meu marido atual. Não, vou contar de... Aí eu com 16 anos eu conheci uma pessoa, e tive 2 filhos, né? Meus filhos hoje, os 2 mais velhos têm 18 e 17 anos.
né? Para honra e glória do Senhor. E eu criei esses 2 filhos, gente, praticamente assim, sozinha, né? Porque eu me separei, quando meu filho tinha 4 anos, eu me separei dessa pessoa e fui morar com minha mãe, com meus 2 filhos. E ali, gente, eu tive que trabalhar, né? E como eu não tinha profissão nenhuma, não tinha uma mente aberta que eu podia sair e, tipo, fazer uma faxina e trabalhar na casa de família, eu nunca quis trabalhar aqui. Já trabalhei muito, quando meus filhos eram bem pequenininhos, eu trabalhei muito nas casas dos outros aqui. Só que o pessoal não valorizava. Você trabalhava, se acabava, a pessoa queria lhe dar 20, 30 reais. Entendeu? E isso era muito difícil, porque você ia no mercado, comprava o quê? Com 30 reais, mesmo que antes as coisas eram mais baratas, mas também era conforme o valor do salário, né? As pessoas, porque antes 50 reais dava para comprar, nada disso. O dinheiro é sempre equivalente ao salário, não tem nada a ver. Aí, gente, o que foi que aconteceu? Eu criei, para honra e glória do Senhor Jesus, minha mãe, meu pai me ajudou, criei meus filhos, trabalhei muito em bares, em botecos, e levava nome de tudo que é ruim, né? Que, infelizmente, é a gente que trabalha assim, nesse setor que vende bebida. Gente, nem todo mundo que trabalha no setor que vende bebida está se prostituindo, não. Era o meu caso, eu estava ali trabalhando, fazendo o meu trabalho, eu era garçonete, e as pessoas falavam de mim como se eu fosse a pior pessoa do mundo, né? As mulheres casadas olhavam para mim como se eu fosse a pior prostituta do mundo. Realmente é uma coisa assim muito, muito triste quando a gente sofre discriminação, né? Mas eu precisava trabalhar porque eu tinha 2 filhos para dar comida, calçar, vestir, né? Escola, eles sempre estudaram em escola do município e graças a Deus minha filha concluiu os estudos. O menino não concluiu, o do meio não concluiu porque ele quis conhecer uma menina e namorou, e aí agora é pai e tá trabalhando. Que Deus abençoe. Cada um sabe o que busca. Então, gente, a minha vida ela foi cheia de dores, né? Foi cheia de dores. Mas em meio a tanta luta, tanta tribulação, Deus ali, ele estava me moldando aos poucos, mesmo sem eu conhecer ele. Eu sei que quando eu ia dormir, eu nunca esqueci de Deus. Quando eu ia dormir, eu começava a orar, deitada na cama, eu começava a orar o Pai Nosso. Aí agarrava no sono. Mas eu nunca esqueci de Deus, gente. Mesmo eu sendo do mundo, né? Eu nunca esqueci de Deus. Eu sabia que eu orando ali, Deus estava me protegendo, que eu estava falando com Deus. Então, Deus viu isso, Ele viu o meu coração. Então, eu digo para você, se você está aí no mundo, se você está perdida ou perdido e não sabe o que fazer, feche os olhos, fale com Deus, pergunte a Ele qual a melhor maneira de você se aproximar dEle, né? E Deus vai lhe mostrar tudo certinho, porque eu, aos meus 24 anos, né, com a vida literalmente atribulada, muito atribulada, né? Meus filhos crescendo e vendo eu naquela vida atribulada, que eu saía para trabalhar no bar e chegava um dia depois, 2 dias, cheguei até passar 2 dias, né? Tem gente que passa até mais, eu passava 2 dias porque no fundo eu não gostava de ficar longe de meus filhos e nem gostava de deixar minha mãe preocupada, mas acabava deixando, né, gente? Porque o vício, ele acaba levando a gente para longe, né? Mas, para resumir aqui um pouquinho para vocês, hoje, graças a Deus, né, para honra e glória do Senhor Jesus, eu tô bem. Hoje eu tenho 35 anos de idade. Aos meus 24 anos de idade, eu conheci meu esposo, conheci num bar. E nós somos pessoas que tinham tudo, gente, para dar errado, né? A gente tinha tudo para dar errado. Porém, os planos de Deus, né, Ele cumpre. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Então, aos meus 24 anos de idade, eu conheci o meu esposo. E aí, a gente namorou 1 mês e fomos morar junto. Gente, verdade, namoramos 1 mês. Nem ele me conhecia, nem eu conhecia ele, né? Eu tinha, assim, uma lista na minha mente, porque eu já tinha experiência de ter passado num relacionamento conturbado, eu já tinha experiência. Então, eu tinha uma lista na minha mente. Então, eu pensava assim, homem de tal jeito eu não quero. Homem que gosta de tal coisa eu não quero. Então, eu já tinha essa lista. Então, durante esse 1 mês, eu fiz uma análise do meu esposo, que era meu namorado. Gente, foi muito engraçado. E aí, o que é que acontece? Namoramos 1 mês,
Alugamos uma casa, meu pai ficou reclamando porque ele queria estar lá na casa da minha mãe direto. Meu pai começou a reclamar, meu pai é aquelas pessoas antigas, muito bruto. A gente disse que ele é o velho bruto. E aí o que é que acontece? Passamos a morar junto. Aí quis levar meus filhos comigo. Minha mãe não deixou, porque ela já estava acostumada com os meninos, né, dentro da casa dela, com minhas crianças. E ela não deixou levar. E o que foi que aconteceu? Eu disse, então tá bom, no dia que eles quiserem vir por vontade própria, eu levo. Eles também não quiseram vir, porque eles disseram, mãe, a gente não vai deixar a avó sozinha. Ele já tinha 7, 8 anos nessa época. E aí, o que foi que aconteceu? Simplesmente fui viver minha vida. Mas todo dia eu ia para casa de minha mãe, porque eu morava perto de lá, né? E aí, gente, todo dia eu ia lá na casa de minha mãe, quando tinha reunião de escola, festinha de escola, essas coisas, tudo era minha responsabilidade. Eu não deixei essas coisas nas costas de minha mãe, não, gente, porque ela já estava me fazendo um favor, que era criando meus filhos, né? Já que eles não quiseram vir, ela também não quis deixar. Mas eu tinha esse compromisso, tudo o que eles precisavam, sandália, roupa. Lógico que ela também comprava, né? Porque ela criou os meninos como filho dela, tudo bem. Mas ela também comprava. E aí eu dava roupa, dava sandália, eu recebia Bolsa Família. Quando eu recebia o Bolsa Família, eu mandava dinheiro, dava o dinheiro a ela, a parte deles, que era para comprar o que eles precisassem, né, gente? E aí meus filhos foram crescendo lá com minha mãe. E eu vivi minha vida com meu esposo. Aí engravidei, tenho um filho hoje de 9 anos. E antes de meu filho fazer 1 ano, próximo, em 2027, 2017, que 2027, gente, eu já tô querendo ir pro futuro, ver se pode. Em 2017, o que foi que aconteceu? Eu estava trabalhando em um setor público aqui da cidade e eu escutei uma pessoa dando um testemunho lá, falando. Gente, foi muito engraçado. Eu vou gravar uma parte 2 desse vídeo aqui para vocês, porque o vídeo tá ficando muito longo. Que eu vou contar tudo como começou, né? Vou contar o meu testemunho, como começou, como foi que eu me converti, né? Que até outubro de 2017, até o meado de 2017, de outubro de 2017, eu ainda era do mundo, mas teve alguém que contou um testemunho que mudou a minha vida, né? Então é assim, gente, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e aonde Ele quer, né? E na hora que Ele quer, para levar uma palavra para você. Às vezes pode ter 1000 pessoas ali naquele ambiente, mas a palavra é para você, né? Ou para mais pessoas, porque eu ouvi esse testemunho e eu fiquei impactada e minha vida mudou por causa que Deus tinha um projeto na minha vida, né? Eu era uma escolhida e separada do Senhor, assim como você também é, porque Deus não vai mostrar esse vídeo para pessoas aleatórias, Ele vai mostrar esse vídeo para quem Ele quer falar, para quem Ele quer dar o recado. Ele está te dizendo, a sua hora é agora, então não espere mais tempo. Aceite Jesus, confie no Senhor que tudo Ele faz. E assista o próximo vídeo que eu vou gravar, que é a parte 2, eu contando o meu testemunho de como eu despertei o desejo de me converter e como foi a minha conversão e o que tem acontecido de lá até aqui. Então, eu só digo uma coisa para você, não vem de mim, vem de Deus. A hora é agora, né? A hora é agora. Se você tinha alguma dúvida que Jesus está te chamando para os braços dele, a hora é agora. Não tenha dúvida, esse vídeo só vai chegar para a pessoa que Deus quer falar, em nome de Jesus. Curta, compartilhe e comente no meu vídeo. Deixe seu testemunho, conte o que está acontecendo, o que você gostaria que eu fizesse, que eu ore por você, que eu vou estar sempre aqui orando pelos meus irmãos e meus seguidores. E eu digo uma coisa, Deus vai mudar a sua vida. A partir do momento que você aceitar Jesus, declarar para o mundo inteiro, para o universo, que você aceita Jesus, porque a gente precisa declarar, a gente necessita declarar, porque Jesus é educado, ele não entra na sua vida
sem você chamar, sem você convidar. Então, quando você diz eu aceito, então Jesus vai trabalhar na sua vida a partir desse momento. Então, curta, comente, compartilhe, né? Para que eu venha trazer aqui a parte 2 da minha conversão. E como eu despertei o desejo de seguir a Deus, né? E eu sou uma pessoa muito leve, gente. Vocês vão me conhecer aí, vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito tranquila e sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu tenho certeza que você vai ficar grata também quando Deus transformar a sua vida. Um beijo, fique com Deus no seu coração, que Deus te abençoe, te dê sabedoria e discernimento, em nome de Jesus. E não pense que foi fácil gravar esse vídeo não, que tem muitos dias que o Senhor tem me incomodado para eu fazer isso aqui. Mas, como Ele é o dono de tudo, é Ele quem manda e eu devo obediência. Obrigado por assistir até aqui. Jesus te abençoe e que tudo na sua vida venha cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Beijo, beijo.